Olá, vamos ver um pequeno trecho de um filme sobre transferência citoplasmática e sobre o futuro da ciência genética no planeta Terra. Daqui a pouco eu volto para fazer alguns comentários sobre esse vídeo. Até mais. Livingston, Nova Jersey. Maio de 2001. Os cientistas do Instituto de Medicina Reprodutiva viraram manchete quando revelaram que haviam criado os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo. Mesmo assim, dizem os cientistas que a tecnologia pode, no final, ser desenvolvida para nos permitir dar superpoderes, entre eles incrível força, visão e inteligência, aos bebês enquanto ainda estiverem no útero. Hoje, mais do que nunca, somos capazes de brincar de Deus. Temos incríveis superpoderes nas pontas dos dedos com a tecnologia genética. E você tem que perguntar, estamos tentando replicar o que vimos que os deuses tinham no mundo antigo? Somos equipados ou programados para desenvolver essas tecnologias a fim de sermos iguais aos nossos criadores? Usando um processo chamado transferência citoplasmática, eles implantaram o DNA mitocondrial de uma segunda mãe em um óvulo, para facilitar sua união com o espermatozoide e formar um feto viável. Quando os cientistas realizaram testes genéticos nos bebês nascidos desse processo, detectaram material genético de um terceiro genitor. A razão pela qual a transferência citoplasmática é controversa é porque é manipulação pelo homem da célula-tronco humana, ou seja, a linhagem celular do genitor vai passar para o filho. Tipicamente, só herdamos nosso material genético do pai e da mãe. Então, há uma linhagem direta de descendência. Com a introdução da transferência citoplasmática, humanos manipulam essa célula-tronco, mexendo na linhagem celular ou DNA passado do genitor para o filho. Se aperfeiçoada, a manipulação genética pode fazer com que cientistas introduzam o DNA de um número ilimitado de pessoas em um feto, permitindo a criação de bebês sem enfermidade genética. Mas pode também, teoricamente, permitir que brinquem com traços naturais para criar super-humanos muito mais rápidos, mais fortes e mais inteligentes que aqueles que vieram antes. Você está alterando o futuro genético da raça humana com base no seu tipo atual de preferência, digamos por traços pessoais? É uma espécie de perpetuidade afetando a linhagem genética da descendência dos humanos, sendo assim algo muito diferente do que jamais foi realizado. Será que é por isso que as histórias de super-heróis continuam a nos fascinar? Eu acho que a razão pela qual as pessoas gostam de super-heróis e suas histórias, que literalmente remontam a milhares de anos atrás, é porque talvez elas expliquem nossa real origem humana. As culturas de todo o mundo falam de um evento de intervenção, no qual seres celestes vieram aqui e nos deram conhecimento. Um dos temas comuns nos textos antigos é que deuses do passado ou extraterrestres vieram à Terra, manipularam nosso DNA e fizeram de nós seres superiores. Como prova dos experimentos genéticos que acreditam ter ocorrido no passado pré-histórico, cavalos alados nos mitos assírios e sumérios, a divindade Ganesha com cabeça de elefante no panteão hindu e Khepri, o deus do sol da manhã do Antigo Egito. A divindade egípcia Khepri é exibida como um besouro e como um humano com cabeça de besouro. Aí você tem que perguntar, o que estão tentando nos dizer com Khepri? Será que ele era meio humano e meio inseto? Segundo alguns teóricos, seres híbridos retratados pelos antigos podem muito bem ser o resultado de experimentos genéticos extraterrestres no passado distante. Essas coisas estão muito distantes do que temos nos nossos relatos antigos da criação. No épico sumério da criação, sabemos sobre os Anunnaki, literalmente pondo sua marca genética em nós e nos criando a sua imagem e semelhança. Será que os experimentos genéticos de tempos atrás são parte de um antigo esforço alienígena para criar a raça humana? Algumas coisas bem estranhas aconteceram no curso da evolução humana.
Passamos do Neandertal, aparentemente sem qualquer elo perdido, e de repente nosso cérebro dobra de tamanho, nossos dedos se tornam mais úteis, podemos andar eretos mais facilmente. Há uma longa série de mudanças que ocorrem num período muito curto. Será que toda a espécie humana é produto de experimentos genéticos extraterrestres feitos no passado? E será que nossa memória genética é a razão pela qual criamos hoje super-heróis geneticamente alterados? Entre eles, mutantes como X-Men, o Incrível Hulk, e híbridos como o Gavião Negro, o Homem-Animal e o Homem-Aranha. Será que quando vemos os filmes dos super-heróis, em determinado nível, estamos rememorando que já fomos alterados? Que talvez fôssemos como o Neandertal do passado, e que isso já aconteceu e que já temos algum tipo de upgrade genético que nos trouxe ao nível seguinte da evolução humana? Teriam as histórias dos gibis modernos sobre híbridos e mutantes sido de fato inspiradas por uma intervenção de alienígenas milhares de anos atrás? E será que criamos tais histórias porque trazemos no subconsciente a noção de algo maior dentro de nós mesmos? Se realmente somos o produto de experimentação genética alienígena, será que nosso DNA se parece com o de seres de outros mundos? E caso afirmativo, será que estamos nos tornando mais e mais como nossos criadores, com nossas inovações tecnológicas e avanços genéticos? De muitas formas, nossa sociedade encerrou o ciclo, pois em tempos remotos nós tivemos extraterrestres aqui manipulando o nosso DNA. E agora, somos nós quem estamos manipulando o nosso próprio DNA, a fim de também criar uma espécie humana mais avançada. Quem sabe se isso é possível? É um novo mundo corajoso. Tudo muda e temos habilidades que são tão diferentes. É como se uma grande mudança na evolução humana tivesse ocorrido. Será que as antigas histórias de heróis e deuses com poderes mitológicos são mesmo baseadas em contatos com extraterrestres? E será que os super-heróis modernos são inspirados por nosso desejo de reconexão com esses seres poderosos? Será que personagens como Batman, Homem-Aranha e Super-Homem serão os humanos de amanhã? À medida que nossa tecnologia avança, talvez estejamos mais perto de ficar frente a frente com nossos ancestrais alienígenas. Olá, pessoal. Quando falamos em genética humana, mal sabemos do que estamos falando. Experiências estão sendo feitas a cada segundo. E nos meus livros nós temos informações seguras de que esse é o procedimento dos seres extradimensionais e dos seres extraterrestres que habitam a terceira dimensão. Vocês acabaram de ver alguns movimentos, algumas ideias nesse pequeno vídeo que eu separei para vocês, mostrando que desde 2001 estão sendo feitas experiências genéticas. E eu pergunto a você, aonde esses cientistas já chegaram? Quem me garante que não existem empresas ligadas à reprodução humana fazendo experiências com animais e homens? Quem me garante que já não existem em laboratório seres totalmente modificados, exatamente como os alimentos que nós comemos? Então, eu pergunto isso a vocês pelo conhecimento que eu tenho dos livros que eu publico, onde em quase todos ligados à área de seres extradimensionais e extraterrestres, é muito enfocado o tema
evolução genética. E esses seres acreditam que só através da evolução genética é que se pode crescer, melhorar uma raça. Né? Se olharmos para o passado, veremos um louco como Hitler tentando separar uma raça, a raça pura, a raça ariana, e vocês viram no que deu. Hoje essas loucuras estão sendo feitas nos laboratórios, longe dos olhares humanos, até que o mundo seja surpreendido com homens guerreiros, com partes do corpo de animais com muito mais força. Ou seja, podemos estar criando neste momento já um exército de bestas feras que, pelo caminhar da nossa ética e nossa moral, é isso que vai acontecer. Se eles não colocaram isso ainda para valer nos lugares, é porque não deu certo ainda. Mas eles buscam esse caminho, né? Você vê aqui nessa matéria desse vídeo, onde o locutor pergunta: seremos no futuro o Homem-Aranha, o Homem-Morcego, o Homem isso, o Homem aquilo? Quem pode falar? A questão é que nós estamos sendo praticamente iguais àqueles que nos criaram. Mesmo com pouco conhecimento que a medicina tem sobre esse assunto, eu digo pouco comparado aos que os ETs possuem, o ser humano já quer dar uma de Deus, né? Já quer dar uma de criadorzinho, achando que esse é o caminho para habitar outros lugares, para habitar outros planetas e até outras dimensões, a não ser. Eu trouxe isso para vocês, para que vocês entendam que muitos que leem os meus livros falam: mas Fábio, isso nunca vai acontecer, não é? Aqui você está falando de homens leões, que parecem homens, mas na verdade são leões, são homens leões. Isso no livro A Filha das Estrelas. Mesmo os uranianos, quando tocam nesse assunto, eles que já passaram por muitas dimensões, são às vezes colocados como pura fantasia, não é? Quando eu digo que eles também dominam a parte genética. Os felinos dominam a parte genética. Se o ser humano não acaba com a fome no mundo, já está criando seres alterados, imagine quem vive em dimensões repletas e positivas. Você não pode mais acreditar que tudo o que é visto nos meus livros não passa de ficção. Isso é uma besteira. Isso é porque você não está acompanhando nem as notícias que acontecem aqui na Terra. A verdade é essa. Mas me espanta o avanço humano nessa questão. Então, é muito provável que pouco esteja sendo falado. Muito pouco. É muito provável que as surpresas venham de uma hora para outra. E é muito provável que muitas dessas surpresas acabem passando como surpresas de seres de fora, quando na verdade são seres daqui mesmo, criados pela mão humana. O meu temor são as aberrações genéticas, porque nós
não dominamos toda a técnica, essa é a verdade. E da mesma forma como os reptilianos foram gravados em forma de escultura, onde seres híbridos eram totalmente aberrações, eles fizeram muitas experiências, eu temo que a gente comece a ver no futuro próximo essas mesmas aberrações, só que agora feitas pela própria mão do homem. Esse vídeo, ele em determinado momento, ele dá a entender que nós fomos criados pelos reptilianos, que nós somos uma evolução do réptil. Só que a história não é bem essa. A história não bate. Porque esse raciocínio desse vídeo é um raciocínio lógico, um raciocínio da lei da evolução. Né? E meio que burla um pouco até isso, porque fala de répteis, mostra, né? E não fala tanto dos símios, que dizem que essa é a nossa derivação. Então eu entendo que em primeiro lugar, esse assunto será usado em guerras, serão feitos homens ou até robôs, ou as duas coisas, que realmente não vão sentir nada, vão ter uma saúde de ferro, porque vão ter enxertos genéticos de animais. Enfim, dá medo. Dá medo porque o ser humano terrestre não tem ética e nem moral para brincar de Deus. Tchau.